Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a nossa quarta aula da série de Biologia Básica. Então vamos falar hoje principalmente aí dos sistemas de órgãos e as suas funções. Nas aulas anteriores nós aprendemos o que são os tecidos, que são eles quem formam os órgãos, que formam aí os sistemas que têm diversas funções. O intuito hoje é nos aprofundarmos um pouco mais em cada sistema e o seu conjunto de órgãos e a interação entre os sistemas, tá certo, pessoal? Então vamos lá para o próximo slide. Vamos relembrar um pouquinho o conteúdo da última aula? Então vamos recapitular o que são os sistemas de órgãos, né? Basicamente, eles são ali um grupo de órgãos que trabalham juntos para realizar algumas funções específicas e que são vitais para o nosso corpo. Cada um desses sistemas ele é composto por diferentes órgãos e cada órgão tem as suas funções especializadas. Só que eles ali colaboram de uma forma coordenada um com os outros, para que assim eles mantenham o equilíbrio e a homeostase do organismo. Tá certo, pessoal? Para quem não lembra aí, a palavrinha homeostase, ela significa o equilíbrio natural do nosso corpo. Bora lá entender aí as principais características dos sistemas de órgãos. A primeira delas é que eles têm uma integração funcional, né? Ou seja, os órgãos de um sistema eles não funcionam isoladamente. Eles interagem e dependem um dos outros para realizar ali as suas funções. Temos aí a outra característica que é a organização estrutural, que diz que cada sistema é organizado para desempenhar uma função geral, como por exemplo o sistema de digestão, de respiração ou mesmo o de circulação. E também temos aí uma outra característica que é a homeostase, que é nada mais nada menos que os sistemas de órgão trabalhando em conjunto para manter a estabilidade interna do corpo, se ajustando ali às mudanças no ambiente interno, bem como no ambiente externo. Feito aí as introduções, vamos nos aprofundar. Começaremos aí pelo sistema digestório. As principais funções do sistema digestório são a digestão, como o próprio nome já diz, e também a absorção de nutrientes. Nesse processo estão envolvidos aí os órgãos como a boca, o esôfago, o estômago, os intestinos, o fígado e o pâncreas. E cada um deles tem o seu papel dentro do sistema digestório. Então vamos falar um pouquinho aí qual é o papel de cada um desses órgãos? Bom, primeiramente a boca, ela tem como função ali o início da digestão mecânica, né, que é a mastigação, e também química, que são as enzimas presentes na saliva, que iniciam ali a quebra dos carboidratos. O outro órgão é o esôfago, que ele faz ali o transporte dos alimentos da boca para o estômago, né, através dos movimentos peristálticos. É como se fosse uma ponte entre a boca e o estômago. Esse é o esôfago, tá? Temos ali também o estômago, que tem a função principal ali na digestão de proteínas e a mistura do alimento com os sucos gástricos, formando ali o quimo. Depois do estômago temos ali o intestino delgado, que é ele quem faz a digestão final dos alimentos e também a absorção dos nutrientes. E o intestino ele é dividido ali em duodeno, né, que é quem recebe a bile e as enzimas digestivas, continuando assim a digestão. E tem também o jejúnio e o íleo, que são quem absorvem os nutrientes e a água. Um outro órgão extremamente importante é o fígado, já que ele produz ali a bile para a digestão das gorduras, ele realiza a desintoxicação e também armazena a glicose. O outro órgão que temos no sistema digestivo é o pâncreas, que tem como função produzir as enzimas digestivas para a digestão de gorduras, carboidratos e também proteínas, bem como ali os hormônios como a insulina para regular a glicose no sangue, um hormônio extremamente importante. E temos aí também, por fim, o intestino grosso, né? Também conhecido como cólon, que tem como função absorver a água e os sais minerais dos resíduos alimentares, que é o que dá a formação ali para as nossas fezes. Então agora vamos para o sistema respiratório. As principais funções desse sistema é a troca de gases e a oxigenação do sangue. Os órgãos que estão envolvidos nesse processo são o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e também os pulmões. Então vamos falar um pouco agora
da importância de cada um desses órgãos, né? O nosso nariz ele tem a função de fazer ali o filtro, umedecer e aquecer o ar inspirado. A faringe é ela quem conduz o ar da cavidade nasal para a laringe e o alimento para o esôfago. A laringe, ela produz o som, que no caso é a nossa voz, e ela também protege ali as vias aéreas inferiores ao evitar a entrada de alimentos. A nossa traqueia tem como função de conduzir ali o ar da laringe para dentro dos brônquios. E os brônquios têm como função se ramificar da traqueia e conduzir o ar até os pulmões. E por último, os pulmões, que são os órgãos aí mais conhecidos do sistema respiratório, eles fazem literalmente a troca gasosa, desculpa, que é a absorção do oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono. Próximo, que é o sistema circulatório, certo, pessoal? As principais funções do sistema circulatório são ali o transporte de sangue, nutrientes e também do oxigênio. Os órgãos envolvidos nesse processo são o nosso coração, as artérias e veias e também os capilares. Bom, começando aí a falar dos órgãos um por um, o coração, que é o mais conhecido, né? Ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo, né? Fornecendo ali o oxigênio e os nutrientes às células e também removendo resíduos. As artérias são elas quem transportam ali o sangue rico em oxigênio do coração e leva até os órgãos e tecidos. Já as veias, elas transportam o sangue pobre em oxigênio e voltam para o coração. E os capilares são eles que permitem ali a troca dos nutrientes, dos gases e dos resíduos que ficam entre o sangue e os tecidos. E aí agora tem o sistema nervoso, que é ele quem mais trabalha quando a gente vai fazer uma prova do Enem, ou na faculdade, ou na escola. Esse cara trabalha bastante, viu? Bom, então as principais funções do sistema nervoso são o controle e a coordenação das atividades corporais. Neles estão envolvidos órgãos como o cérebro, a medula espinhal, também os nervos. Falando um pouquinho mais de cada um deles, o cérebro ele tem a função de controlar as funções corporais, o processamento de informações sensoriais e também a tomada de decisão. Já a medula espinhal, ela transmite os sinais entre o cérebro e o resto do corpo, além de coordenar os nossos reflexos. Os nervos são eles quem conduzem os impulsos elétricos entre o sistema nervoso central e as outras partes do nosso corpo. Já os gânglios nervosos, eles agem como estações de retransmissão para os sinais nervosos, principalmente no sistema nervoso periférico. Mais um sistema. Tá acabando, pessoal. Força lá. O sistema endócrino ele tem como funções principais a regulação dos processos corporais através de hormônios. As glândulas que são envolvidas no sistema endócrino são a hipófise, a tireoide, as suprarrenais e o pâncreas. Vamos falar um pouquinho mais de cada um deles, começando ali da glândula pituitária. Ela tem como função regular as outras glândulas também endócrinas. Ela secreta hormônios que controlam o crescimento, o metabolismo e a reprodução. Já a tireoide, vocês já devem ter ouvido falar muito, né, de pessoas que têm problema na tireoide, sofrem com isso. Porque é um órgão que ele produz os hormônios que regulam o metabolismo e o crescimento. As glândulas paratireoides, elas regulam os níveis de cálcio no sangue especificamente. Já as glândulas adrenais, elas produzem hormônios como a adrenalina e o cortisol, que ajudam o corpo a responder ao estresse e regulam o metabolismo. É mais uma aí que trabalha bastante quando a gente está fazendo prova. E também aí temos o pâncreas, né, que além de produzir as enzimas digestivas, ele também secreta a insulina e glucagon para regular os níveis de glicose no sangue. Ele é extremamente importante. Temos aí também o sistema urinário, né, cujas funções principais são a eliminação de resíduos
e a regulação do equilíbrio hídrico do nosso corpo. E estão envolvidos aí alguns órgãos como os rins, os ureteres, a bexiga, a uretra e nosso aparelho genital, né, que diferencia aí o masculino do feminino. Você já sabe, não preciso falar, né? Bom, falando aí da função de cada órgão um pouquinho mais no detalhe, os rins, eles filtram o sangue para remover os resíduos e o excesso de água, que resulta aí na produção da urina que nós eliminamos, né, lá no banheiro. Tem aí os ureteres, que tem como função transportar a urina dos rins até a bexiga, tá certo? Temos a bexiga urinária, né, a bexiga extremamente conhecida, ela basicamente armazena a urina até que seja eliminada do nosso corpo, né? Quando você fica apertado lá, morrendo de vontade de ir no banheiro, né, é um sinal que a sua bexiga ali tá cheia de urina e você precisa esvaziá-la para não ter problema. Além de outros problemas como pedras nos rins, né? E tem a uretra, né, que é ela que sai ali, é um canal, né, basicamente que sai da bexiga para fora do nosso corpo, né? No caso do homem sai de um jeito e da mulher sai de outro, né? Na verdade, é do mesmo jeito, mas por órgãos diferentes, como vocês já sabem. Bom, vamos para o próximo slide. Bom, agora vamos falar do sistema reprodutor. E aqui, pessoal, quero destacar para vocês que eu vou falar separadamente, tá? Do masculino e do feminino, pois eles apresentam aí algumas diferenças entre eles, que são importantes. Bom, falando aqui inicialmente pelo masculino, né, ele tem como funções principais a reprodução e a produção dos hormônios sexuais, simples assim. Os órgãos envolvidos, né, são os órgãos reprodutores masculinos, no caso do masculino, e o feminino, obviamente, os órgãos femininos. Entrando um pouco no detalhe de cada um deles, né, temos aí os testículos, né, que são eles quem produzem os espermatozoides e os hormônios sexuais, bem como a testosterona. Para quem for homem aí e está ouvindo a aula, sabe que não é nada legal quando você está jogando futebol e tomar uma bolada nessa região, né? Isso desmonta um homem. Tem o epidídimo, né, que ele fica ali junto aos testículos, que tem como função armazenar e amadurecer os espermatozoides produzidos pelos testículos. Os ductos deferentes, né, é assim mesmo, deferentes, não diferentes, eles transportam os espermatozoides do epidídimo para a uretra. E aí temos também as vesículas seminais, que produzem um líquido, que é o líquido que nutre os espermatozoides e contribui para a formação do sêmen. Temos a próstata, né? Se você tem aí 40 anos para mais, fazer o exame, hein, pessoal, sem preconceito aí, pois é extremamente importante para a prevenção do câncer, tá certo? Bom, acabou a propaganda aí do exame. Vamos falar da função da próstata, né? Que é produzir um líquido que ajuda a proteger e nutrir os espermatozoides, contribuindo bastante ali para o volume do sêmen. Temos as glândulas também bulbouretrais, né? Que elas secretam um fluido que lubrifica a uretra e neutraliza o ácido na uretra antes da ejaculação. E tem também a uretra, né? Que a gente falou ali no sistema urinário, que assim como ela elimina a urina, ela também serve para conduzir o sêmen para fora do corpo através do pênis. É isso mesmo, eu vou falar em inglês porque eu não vou falar esse nome feio em português, não quero falar esse nome, né? E vamos falar do próprio pênis agora, que é o órgão copulador que entrega o sêmen, né, a vagina, também em inglês, certo? Durante a relação sexual. E ele também, né, tem a função de excretar a urina, obviamente. Então, continuamos no sistema reprodutor, mas agora vamos falar especificamente do feminino. As funções são as mesmas, né? Reprodução e produção de hormônios sexuais. E os órgãos envolvidos são os órgãos reprodutores femininos. Então aqui vamos abordar um pouquinho os detalhes, né? O sistema reprodutor feminino ele é composto ali pelos ovários, né? Que são eles quem produzem os óvulos e os hormônios sexuais, como por exemplo o estrogênio e também a progesterona. Temos também as tubas uterinas, ou também aí conhecidas como trompas de falópio. Eu particularmente gosto mais desse nome porque eu aprendi desse jeito. Trompas de falópio soa mais comum para mim, tá? E eles têm função de transportar os óvulos do ovário para o útero e é o local onde ocorre ali a fertilização. Temos o útero, né, um órgão muito conhecido e importante, que é ele quem recebe ali o óvulo fertilizado e fornece o ambiente para desenvolvimento do feto durante todo o período de gestação. Ou seja, eu, você e todos nós
né, já passamos aí uma boa parte da nossa vida dentro do útero, tá certo? Durante todo o nosso desenvolvimento fetal. O útero também é importante ressaltar que ele possui ali três principais partes, né, que é o endométrio. O endométrio é um revestimento interno, né, que ele é espesso ali para suportar a gravidez e ele descama durante a menstruação da mulher. Tem também o miométrio, que é uma camada muscular que contrai, né, o órgão durante o parto. E tem o perimétrio, que é a camada externa que reveste o útero, tá certo? Bom, além do útero, temos o colo do útero, né, também conhecido como cervix. A função dele é conectar o útero à vagina, né, e atua como uma barreira entre o útero e a... Ih, falei em português, vou voltar ao inglês. Vagina. Queria falar o nome, mas já falei, né? Passou. Me perdoem, pessoal. Eu sei que não é palavrão, mas eu queria tornar essa aula séria. Mas enfim, vamos seguir. A quinta série bateu forte. É, ele facilita a passagem do esperma, tá? O colo do útero, e ele permite a saída do bebê durante o parto. Ele é um canalzinho, tá certo, pessoal? Para facilitar a compreensão. E agora, né, a vagina, a vagina, basicamente, né, vocês sabem que é o canal que recebe ali o pênis, ok? Né, alguns chamam de Cherolaine, que recebe o Alfredo, como alguns chamam, tá certo? Durante a relação sexual. E serve ali como canal de parto também, durante o parto, e permite a saída da menstruação feminina, tá certo? Claro, né? Não tem menstruação masculina. Me perdoem, acho que eu não estou muito bem hoje. Bom, temos também as glândulas de Bartholin, que tem como função produzir um fluido, né, lubrificante para a vagina durante a excitação sexual. E por fim temos a vulva, né, que é um conjunto de estruturas externas que inclui ali os lábios maiores e os lábios menores, assim como o clitóris e a abertura vaginal, tá certo? Ali é o conjunto, né, da vagina da mulher. Bom, agora você já conheceu aí basicamente todos os nossos sistemas principais. Então vamos falar aí da interação entre esses sistemas, né? Eles não funcionam isoladamente, né? Então eles estão ali interconectados e eles colaboram para manter um funcionamento eficiente do corpo, né? A interação entre esses sistemas ela é crucial para a homeostase, que é o equilíbrio do corpo, né? E a estabilidade interna do nosso organismo. Vamos falar aqui de alguns exemplos, né? Por exemplo, a interação entre o processo do sistema digestório e o sistema circulatório, né? Como que ela ocorre, né? Após a digestão ali pelo sistema digestório, os nutrientes são absorvidos no intestino delgado e entram na corrente sanguínea através dos vasos sanguíneos na parede intestinal. Vasos sanguíneos esses que compõem o sistema circulatório, né? Então aí você já vê a interação, né, entre a digestão e a circulação. E a importância, né, nesse caso, é que o sistema circulatório transporta esses nutrientes para as células em todo o corpo para fornecer ali energia e sustentar todas as funções celulares. Pessoal, vamos falar de mais alguns exemplos aí de interação entre sistemas, né? Até para a gente não ficar só na decoreba, né? Vamos de fato aprender e entender, né? Para que a gente tenha sucesso aí nos objetivos, seja para passar numa prova, para fazer um Enem, para um concurso público, né? Qual que seja o objetivo de vocês. Bom, então agora vamos aí para falar sobre o sistema respiratório e circulatório, né? Então, como que é o processo de interação entre eles, né? O oxigênio é captado pelos pulmões, certo? Parte do sistema respiratório, e é transferido para o sangue, que é parte do sistema circulatório, né? Então, enquanto o dióxido de carbono ele é removido do sangue e excretado também pelos pulmões. Qual que é a importância dessa interação, né? O sistema circulatório ele distribui o oxigênio para as células e remove o dióxido de carbono, né? Isso ajuda a manter o equilíbrio ácido-base do sangue e também a função celular. Bom, mais um exemplo, né, pessoal? Agora o último, né, de interação entre sistemas, que é o sistema endócrino com o sistema urinário, né? Como que acontece? Os hormônios ali produzidos pelo sistema endócrino, né, como a aldosterona, eles regulam o equilíbrio de água e sais minerais do corpo. A importância, né, nesse caso, é que o sistema urinário excreta o excesso de água e sais para manter a homeostase e o equilíbrio eletrolítico.
Era mentira, pessoal, enganei vocês. Mas de verdade, agora é o último exemplo, tá? Eu quis colocar 4 exemplos aqui para a gente de fato entender, né, o que que é e como funciona essa interação. Bom, então agora vamos falar aí no nosso último exemplo de verdade, a interação do sistema nervoso com o sistema muscular, né? O processo basicamente é o sistema nervoso envia os sinais elétricos para os músculos para coordenar os movimentos, né? Então a importância e a interação do sistema nervoso e os músculos permite a realização das atividades motoras e as respostas aos estímulos, né? Como eu citei na última aula, né? Isso acontece, por exemplo, quando você quer jogar futebol, você quer correr, você quer levantar a mão, você quer colocar o garfo com comida na sua boca. Tudo isso é a interação entre sistemas, né? O sistema nervoso manda a mensagem ali codificada para o sistema muscular e o sistema muscular executa aquele seu desejo, aquela sua vontade voluntária de fazer aquele movimento, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, agora que você entendeu, né, aprendeu sobre a interação dos sistemas de órgãos e a importância deles, eu vou falar para vocês agora do impacto, né, quando acontece uma falha nessa interação entre os sistemas, né? Isso pode afetar o funcionamento, né? Uma falha em um sistema, ela pode afetar o funcionamento de outros, né? Por exemplo, problemas respiratórios ali, eles podem impactar a oxigenação do sangue, né? E, em consequência disso, afetar o sistema circulatório, também o funcionamento das células, né? E coincidentemente, eu estava conversando com um colega de trabalho nessa semana, né? Ele estava com um problema ali, né, de aumento de glóbulos vermelhos no sangue e alguns outros problemas, né? E aí ele fez uma série de exames, né, e foi constatado que o problema que ele estava tendo ali no sangue era devido a uma apneia do sono que ele estava tendo, né? Que a pessoa fica ali sem respirar por alguns segundos durante o sono, né? E essa falha, né, respiratória que ele estava tendo durante o sono causou um problema ali no sistema circulatório, né? Literalmente ali no sangue dele, né? Então, para vocês verem, né, na prática como isso acontece, né, e é mais comum do que a gente imagina. Por isso a importância, né, da gente levar uma vida saudável, uma boa alimentação, fazer exercício físico, né? E, claro, dentro do possível, fazer aí, consultas e exames médicos periodicamente, né? Eu sei que não é uma coisa possível para todo mundo, né? Mas sempre que possível, faça ali o seu melhor, né? Cuide do seu corpo, porque é o seu bem mais precioso que você vai ter durante toda a sua vida. Então, pessoal, estamos chegando aí próximo ao final dessa aula, né? Vamos retomar aí qual que é a importância da coordenação entre os sistemas, certo? Bom, a definição da importância dessa coordenação é que os sistemas de órgãos eles colaboram, né, entre si para manter o equilíbrio interno do corpo, que é a homeostase, né? E como ele contribui para a homeostase, né? Um exemplo aqui, o sistema nervoso e o endócrino, eles regulam a pressão arterial, né? O sistema nervoso ele ajusta rapidamente, enquanto o endócrino ele regula a longo prazo, certo? E também vamos relembrar aí com alguns exemplos, né? Quais as consequências, né, das disfunções entre os sistemas de órgãos, né? Lembrando, né, que um problema em um sistema ele pode afetar o outro, tá? Por exemplo, a diabetes, né? A diabetes é uma doença, né? Ela impacta o sistema endócrino e o circulatório, né? Afetando aí a regulação da glicose e a saúde vascular. Temos também doenças cardiovasculares, né? Que elas afetam tanto ali o sistema respiratório, né? E a capacidade de manter o equilíbrio de oxigênio e o dióxido de carbono. Temos ali as doenças renais também, né, que elas podem afetar o equilíbrio hídrico e eletrolítico do nosso corpo, impactando tanto o sistema cardiovascular quanto o sistema nervoso. E aí o hipotiroidismo, né, que é a deficiência de hormônios tireoidianos, que afeta o metabolismo e pode impactar o sistema cardiovascular e também o sistema nervoso. Então, para a gente finalizar essa aula, né, deixo aí para vocês uma conclusão, né, que é a interação dos sistemas, ela é crucial para a saúde, né, e a resposta adequada do corpo a todas as necessidades e os desafios que aparecem pela frente. Tá certo, pessoal? E como de praxe aí ao final das nossas aulas,
Fica aí meu muito obrigado a você por ter assistido. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido didático e que vocês tenham entendido, né, de fato e aprendido o que são sistemas, como eles funcionam, qual a sua importância, né, e quais os problemas que acontecem, né, quando eles não estão funcionando adequadamente. Então, eu peço para você se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, pois sempre que sair um vídeo novo, uma aula nova, você vai ter recebido aí uma notificação do YouTube, né? Acompanhe a nossa playlist de biologia básica, né? A qual essa aula faz parte, né? E também outros vídeos aí que estamos lançando com o passar do tempo, né? Estamos falando aí já tem bastante shorts aí falando de curiosidades, depois vamos ter aulas aí mais específicas também da biologia, depois que eu acabar essa série de biologia básica. E a ideia é a gente continuar alimentando esse canal e vamos que vamos, dando certo ou não dando, né? Eu estou aqui me divertindo, está sendo muito legal produzir conteúdo para vocês. Claro que eu desejo que seja útil, né, para todos. Mas, mesmo que a gente não tenha sucesso no canal, né, eu estou me divertindo muito com esse processo, estou aprendendo também cada vez mais aí com vocês, tá certo, pessoal? Muito obrigado, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações, deixa seu like, comente que eu vou responder cada um de vocês, tá bom, pessoal? E fica aí, pode ficar à vontade aí para dar sugestão de aula, de vídeo que você queira de biologia, que conforme eu for tendo tempo, né, e acabando essa série, eu vou anotar todas as sugestões de vocês para futuramente aí produzir um conteúdo, né, mais aí personalizado de acordo com o gosto de vocês. Então, chega de falação. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Bye, bye.